Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para todos nós. Você está assistindo a mais um vídeo sobre a polêmica administração do Maracanã. E essa semana teve treta com o Vasco da Gama, seus donos, 77 Partners, Vasco SAF, entre governador se manifestando em selfie e o próprio Flamengo e Fluminense correndo por fora aí. Mas você quer saber por que jamais? Porque nunca o Vasco da Gama vai administrar sozinho o Maracanã? Venha comigo até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. E você quer saber as entranhas dessa polêmica toda sobre o Maracanã, na minha opinião, no meu ponto de vista? Venha comigo até o final desse vídeo, mas antes aqueles pedidos super tradicionais, largando o dedo no like, muito nos ajuda a subir nesse YouTube de meu Deus. Inscreva-se neste canal e aperte a sinetinha para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Marca Vasco, 7 horas da manhã, para acompanhar seu café da manhã com notícia do Gigante da Colina e agora do Maracanã. Bem, meus amigos, já vou te respondendo. Por que o Clube de Regatas Vasco da Gama jamais vão permiti-lo que ele administre sozinho o Maracanã? Venha comigo, imagina essa hipótese. Um belo final de semana, Flamengo quer jogar no Maracanã domingão. E o Vasco da Gama vira dono do estádio agora, pelo menos ali da concessionária, fala: Flamengo, não, você não vai jogar. Porra, mas Vasco, você também não vai jogar no Maracanã. Sim, mas aluguei o Maracanã para show gospel, para show de axé, para show de pagode, para Papai Noel descer do helicóptero. Então o Flamengo vai jogar no Distrito Federal. Fluminense vai jogar em Mesquita, não tem estádio lá em Mesquita, vai jogar em Xerém. Então, meu irmão, nunca vão permitir isso. Sabe por quê? Se o Vasco da Gama fizer isso, esses clubes acabam, porque eles não têm casa, eles não têm estádio para jogar. Essa que é a verdade, a Mulambada não tem estádio para jogar, então nunca vão permitir que um rival administre sozinho com a possibilidade de vetar um jogo desses caras dentro do Maracanã. Não vai ter político que permita isso. E Maracanã é política. O que a gente está falando aqui é política suja do Brasil e do Rio de Janeiro para administrar um bem público que é o Maracanã. E nada mais, nada menos do que política suja. Não vai ter nunca um político que vai de encontro com a torcida do Flamengo e do Fluminense para acabar com seus clubes. Então, meus amigos, o Vasco da Gama tem que perceber isso. Ô Vascaíno, se ninguém te falou isso, eu, Vascaíno, estou te falando. O Vasco nunca vai administrar um Maracanã sozinho, porque simplesmente pode acabar com o time dos caras. E o grande erro do Vasco da Gama foi, lá atrás, entregar de mão beijada, sem luta, o Maracanã para o rival. Porque o rival não teve que gastar 1 bilhão, como o Galo estava gastando lá para montar o estádio dele, como o Corinthians teve que gastar lá para montar o estádio dele, como o Palmeiras já gastou, como o Grêmio já gastou. O Flamengo pegou 1 bilhão e investiu no próprio time e aproveitou que já tinha um estádio para 80 mil pessoas reformado pelo governo estadual para a Copa do Mundo, para administrar sozinho lá o Maracanã, praticamente sozinho, né? Lá com consórcio, pagando um guerre-guerre qualquer para o estádio. E com isso alavancou o sócio-torcedor deles, ganhando fortuna de ingresso, novamente pegando dinheiro e investindo no seu time de futebol. Assim fica muito fácil. E o Vasco da Gama permitiu isso. Tanto que também o grande excesso do Vasco da Gama se deu nesses tempos, que é onde ele se reduziu ali a São Januário, não podendo usufruir de maiores bilheterias e tudo mais. Né? Um grande erro do Vasco da Gama foi essa não disputa pelo Maracanã. Qual foi a grande treta dessa semana? Um jornalista do jornal o Globo, Lauro Jardim, colunista, escreveu lá na sua coluna que no final de uma reunião entre as 77 Partes, o Vasco Associativo, através de Carlos Roberto Osório e o governador, reunião pública com diversas fotos, teve um seguinte diálogo que, ao meu ver, é até beira a mentira, porque é tão caricato o diálogo. E depois tem que saber quem plantou essa notícia, quem permitiu, depois de tanto tempo, esse Lauro Jardim escrever sobre isso. Por que agora, né? Qual foi o interesse de alguém? Mas ele escreveu mais ou menos assim, que no final lá da reunião, ou em algum momento da reunião, o gringo lá, o dono do negócio da 77 Partes, perguntou, ou pelo menos pediu ao governador: eu quero o processo limpo e susto de licitação. Nossa, meu sotaque gringo tá horroroso, né? Para participar de Iguaçu agora. O cara só queria um processo limpo e justo, é o que todo mundo quer, né? Você não pede isso, você exige dentro da lei isso, né? Aí o governador, na maior caricatura que tem, teria respondido o seguinte: Oh, my friend,
This is Brasil! Não posso lhe garantir nada. Que papo é esse? O gringo pede processo justo, o governador vai falar, meu irmão, isso aqui é Brasil, sabe como é, né? Não posso... Cara, esse beira mentira e tem que saber por que isso foi plantado agora, já que a reunião só aconteceu lá em outubro. Mas agora, teve uma resposta também do governador do estadual, recém-reeleito, né, o Cláudio Castro, falando, olha, meu irmão, o Vasco não é mais o Vasco, é administrado por fundo de investimento, o Maracanã vai ser administrado por clube de futebol, blá, blá, blá. Só respondeu porra nenhuma, e isso não é manifestação oficial de um governador de estado, pelo amor de Deus, a que ponto chegando? É muito cara do Brasil. O que está acontecendo é cara do Brasil, né? É a cara do Rio de Janeiro, né? Politicagem, ladainha, repórter se metendo no meio. Aí agora veio, por último, o CEO, que nunca fala com ninguém, num pronunciamento de 40 segundos na Vasco TV, falando, olha, aqui a gente foi pego de surpresa. Eu acho que sempre é pego de surpresa, né? É pego de surpresa quando não marca a licitação, é sempre pego de surpresa. Tá lá o Carlos Roberto Osório, Carlos Roberto Osório, falando de honestidade do Vasco. Chiquinho da Mangueira, que recém foi preso por corrupção, falando de honestidade do Vasco. Ninguém sabe de nada, né? Foi pego de surpresa, o CEO falando lá, o Luiz Melo falando que o Vasco foi pego de surpresa, mas o que é importante é que o governador falou que o Maracanã vai ser administrado por clube de futebol, tal como o Vasco pode administrar, e o Vasco só está aguardando as regras do jogo para participar desse processo de licitação. Olha, é tanta falta de notícia, é tanta falta de informação, que é, no mínimo, uma treta para você criar aqui politicagem. E sabe o que vai acontecer? Uma coisa, não vai acontecer licitação. Porque, realmente, licitação, você exige regras claras e cristalinas, você tem diversos tipos de licitação, pode ser maior preço, menor preço, ter um projeto ali onde o Vasco pode ganhar se apresentar o melhor projeto. Só que até na licitação ela pode ser direcionada para um candidato ou outro, para um concorrente ou outro, né? Então, se tiver licitação, com certeza vão tentar alguma forma para excluir o consórcio do Vasco e permitir que o Flamengo e o Fluminense continuem administrando o Maracanã. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Sabe o que eu acho que na verdade vai acontecer? É uma das coisas que eu tenho discutido muito aqui nesse processo todo, porque já sabendo como é que é as entranhas do Rio de Janeiro, né? O Vasco da Gama, já sabendo que nunca vão permitir o Vasco da Gama sozinho administrar o Maracanã, não sei se ele tentou, porque o discurso do Vasco sempre foi de muito embate, né? Eu sozinho, agora com a 77 sempre bancando isso, eu vou administrar sozinho o Maracanã. Não sei se eles procuraram primeiro o Flamengo ou o Fluminense, parece que teve reuniões que foram desmarcadas, então, mas sentarem antes e falar, vamos três aqui, eu quero administrar, quero jogar, eu vou brigar com vocês aqui para jogar. Não sei se teve isso. Se teve isso, também é muito cara do Flamengo, ó, ligar o foda-se pra todo mundo, eu sou o dono do mundo e eu vou administrar essa porra sozinho. O que talvez tenha sido o grande erro do Flamengo, é essa prepotência e não ter investido no seu estádio até o momento. Enfim, isso deixa lá pra mulambada discutir. Mas o Vasco da Gama acho que errou. Ou se ele tentou isso, não demonstrou que ele tentou, né, pra ver, olha só, eu tentei fazer amigavelmente, tem ofícios aqui, mas eles nunca quiseram sentar na mesa para conversar. Eu acho que esse ponto eu acho errado do Vasco da Gama. Mas então o que eu penso que vai acontecer é exatamente isso. Os três vão sentar, vai ter alguma forma do Vasco poder jogar no Maracanã, do Flamengo continuar jogando no Maracanã, porque é o único lugar que ele pode jogar, e do Fluminense também é o único local que ele pode jogar, né? Embora que o Fluminense podia ali fazer um consórcio também com o Botafogo e administrar o Engenhão, que dava ali para só torcida. Não estou menosprezando, não, mas é verdade. Você pega a média de público do Fluminense do ano passado, não lota o Maracanã, né? Mas o Vasco lotaria o Maracanã tranquilo. Mas eu acho o que eu queria era que todos sentassem para pensar em prol do futebol carioca, mas nunca vão fazer isso. Então, o que vão fazer é ver o interesse de cada um. O governador quer que isso se resolva e ficar de bem com todas as torcidas para ganhar seus votos. O Flamengo quer continuar jogando no Maracanã de graça, praticamente, sem investir 1 bilhão no estádio, o que lhe causaria prejuízo, com certeza não teria montado o time que tem. E o Vasco da Gama, obviamente, quer jogar no Maracanã para alavancar também seu sócio torcedor, para jogar bons jogos no Maracanã, porque sabe que lota o Maracanã e manter São Januário. Aqui agora eu faço o gancho para São Januário, que eu acho que essa 77 páginas tem que vir com maior clareza. O clube associativo também vem com maior clareza ao torcedor vascaíno o que eles querem com São Januário. Qual o objetivo de São Januário para eles? O que significa São Januário para eles? Quer dizer, eles estão lutando pelo Maracanã para jogar todos os jogos no Maracanã e sucatear São Januário. Eles querem manter jogos em São Januário
e jogos no Maracanã, eles querem reformar São Januário, eles querem ampliar São Januário. O que eles querem? Não está claro isso para o torcedor vascaíno. E você, torcedor vascaíno, eu tenho mais certeza até que você está mais interessado com o futuro de São Januário do que com o futuro do Maracanã. Mas o que eu penso aqui, como o Sérgio Marca pensa, que o Vasco tem que brigar muito pelo Maracanã, mas sabe qual é as regras do jogo e deve alinhar ali com o Flamengo e o Fluminense. Mas eu quero saber também o que eles vão fazer de São Januário. Isso tem sido o meu norte de todos os vídeos que eu tenho falado do Maracanã. Bom, meus amigos, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu quero saber dos teus comentários aqui embaixo. O que vocês entendem do Maracanã? O que vocês entendem dessa briga toda sobre o Maracanã? Tchau e saudações vascaínas!